Saída de Andrés Gomes. O Vasco está em busca de um novo técnico. Já o Deportivo Cali apresentou 3 propostas diferentes ao Vasco por Marino Enestrosa. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E a situação ela pode ficar ainda pior. Recentemente, o Andrés Gomes apagou imagens dele relacionadas ao Vasco da Gama nas redes sociais. O Instagram do Andrés Gomes, que era recheado de imagens do nosso Cruz Maltino, ele foi lá e apagou. Não tem mais nem sequer ali a bio do Instagram escrito jogador do Vasco da Gama. O Bayer Leverkusen era uma das equipes interessadas no Andrés Gomes antes desse início de Copa do Mundo. O Andrés Gomes nem jogou com a seleção colombiana na Copa e eu até falo que bom. Que bom que o Andrés Gomes não jogou, porque com a bola que ele tem, desempenhando e muito provavelmente desempenhando bem, ele seria vendido. Andrés Gomes esteve em campo apenas durante 8 minutos na estreia da Colômbia na Copa do Mundo. Desde então não saiu mais do banco de reservas. Mas pelo menos uma coisa boa, a vitória de ontem da Colômbia, a classificação, deu aos cofres do Vasco mais 44 mil dólares. O Vasco, então, já segurou 360 mil dólares só pela convocação de Andrés Gomes. Porque a FIFA paga 11 mil dólares por dia aos clubes por cada jogador convocado. Então o Vasco tem quase 1,5 milhão de reais, mais de 1,5 milhão de reais, por conta do Andrés Gomes na Copa do Mundo. Mas me preocupa a situação desse jogador, que foi sondado, foi procurado e apagou todas as suas fotos relacionadas ao Vasco nas redes sociais. É preocupante, mas o nosso diretor executivo tá lá no Leblon, curtindo o Boteco Belmonte. É o Vasco, cara. Olha, amigo, sinceramente é difícil, cara. Hora de falar sobre o Vasco, que sem Fernando Seabra já iniciou buscas por um novo comandante. Há quem garanta que Roger Machado é uma possibilidade, mas a informação que eu tenho é de que Jair Ventura, treinador do Vitória, passou a ser o plano A. E já houve até uma consulta ao técnico. O Jair foi perguntado numa entrevista coletiva e desconversou. Na manhã desse sábado, antes de gravar o vídeo, eu ainda conversei com o Fábio Mota, o presidente do Vitória, que disse que não há nenhuma multa no contrato entre Jair Ventura e Vitória. A frase dele, só fica no Vitória quem quer. Mas eu não acredito que o Jair Ventura vá deixar o Vitória para trabalhar no Vasco. Só para contextualizar, recentemente o Jair Ventura teve proposta para sair do Vitória. A oferta era de um time japonês disposto a colocar bastante dinheiro, mas por conta de todo o trabalho que vem sendo feito muito bem por lá, o Jair Ventura optou por permanecer. Só uma última curiosidade sobre a busca do Vasco por técnico: você sabe que o Fernando Seabra seria o comandante do Cruz Maltino, certo? Ele inclusive viajaria na quinta-feira às 23 horas de Curitiba para o Rio de Janeiro para assinar o contrato com o Vasco no dia seguinte. Não houve acordo entre as partes, entre Vasco e Curitiba, para o pagamento da multa de 4 milhões de reais. O Vasco queria pagar essa grana parcelada, o Curitiba deixou bem claro que só aceitaria de forma parcelada. E quem se deu muito mal nessa história foi um analista de desempenho do Cruzeiro. Ele havia sido contratado pelo Seabra para trabalhar com ele no Vasco da Gama. Esse analista pediu demissão no Cruzeiro. Acontece que o Seabra não foi para o Vasco e o analista ficou desempregado. Já o Deportivo Cali apresentou 3 propostas diferentes ao Vasco por Marino Enestrosa, o atacante colombiano comprado por 30 milhões de reais. O grande ponto é que as ofertas do Deportivo Cali sempre muito distantes desse gasto que o Vasco teve, até por isso não houve acordo. Tudo está travado por problemas na justiça. A justiça travou o Vasco, isso é bom deixar claro. A decisão judicial travou o Vasco. E aí, o presidente Pedrinho, através dos advogados, de outros que estão também tentando destravar o Vasco. O Vasco está travado, o Vasco está assim, ó. Não tô congelado não, mas assim tá o Vasco parado, mãos atadas. Agora começa a soltar um pouquinho. Claro que precisa de plata, dinheiro, money, já que eu tô aqui na terra do dólar, né? E o Marcos Lamacchia tá querendo soltar o dinheiro. Ele já falou, cara, que quer investir no Vasco, mas não é para revender, disse até o pai dele, o José Roberto Lamacchia. Quer fazer do Vasco uma potência que merece e que tem tudo para ser uma potência. Mas para isso, a justiça tem que
soltar o Vasco, deixar o Vasco crescer. Para o Vasco ser forte, porque o Vasco está assim, ó. Parece que está preso, ó. Prisão, mão para trás, não pode fazer nada. Aí o Admar foi para Curitiba para tentar negociar. O Judiciário do Rio de Janeiro, os caras tentam liberar, caçar, eliminar, uma nova decisão, entra com agravo, espero que a juíza vai determinar para entrar com outra decisão. Cara, isso não acaba. Uma pergunta que eu faço para você, torcedor: quando isso vai acabar? Em que momento nós vamos viver assim, ó? Cara, agora é esperar que a bola entre, os reforços deem certo. A gente não vive isso. O torcedor do Vasco não consegue viver isso. É impressionante como nós não temos tranquilidade. Vou falar do Marcos Lamáquia, já que eu falei de dinheiro, né? Mas com responsabilidade. E o Marcos Lamáquia não vai arder o dinheiro dele no fogo. Ele vai ter responsabilidade para que o dinheiro dele seja gerido e tenha condições de fazer o Vasco girar a sua máquina. Nós estamos torcendo por isso, todos nós torcedores estamos torcendo muito por isso, para que o Vasco tenha, ó, a roda girando, 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 girando. Porque o Vasco está com a roda assim, ó, querendo girar, aí trava, aí vem a justiça, trava, aí gira, para. É assim que está o Vasco. Para que o Vasco destrave, a justiça precisa ter olhos atentos e não ser influenciada por A, B ou C. O relatório, segundo eu soube, da doutora Samantha Longo, foi benéfico ao presidente Pedrinho. Segundo eu soube, foi um atestado de idoneidade do que vem sendo feito. Há erros? Claro que há erros. O curioso é que quem debandou estava junto. Quem foi mandado embora estava junto. Aí agora todo mundo, olha, que absurdo. Engraçado que não era isso, né? Tava todo mundo junto. Aconteceu alguma cagalhopança no meio da história que 3 resolveram pular o barco e outros 5 foram para casa do Charvalho. Deixa eu ver se dá para ver onde eles foram. Talvez esteja... Não, Nova York acho que não. Mas amigos, que o nosso Vasco navegue em águas mais tranquilas. Bom, seguindo aqui com esse nosso Fala Gigante, diante de toda essa situação, o Vasco tem que recorrer a um plano B. E as informações que vêm lá da imprensa baiana é que o Vasco da Gama, nas últimas horas, já fez uma consulta pelo técnico Jair Ventura, tá? Hoje é chamada bola da vez dentro da diretoria Cruz Maltina. Inicialmente, o desejo do Vasco da Gama era a contratação do português Franklin Carvalho, não conseguiu fechar negócio com o treinador, então logo diante disso foi para Fernando Seabra. Hoje também se confirmou que o Vasco da Gama não conseguiu fechar a contratação do profissional e agora o Vasco vai para o terceiro nome, o plano C, né? Talvez nem plano BR, que é o nome do Jair Ventura. Informações dos amigos da página Vitória Sul-Americano é que o Vasco fez uma consulta pelo técnico Jair Ventura, ainda não houve proposta oficial, mas ele é, nesse momento, um dos nomes, né, colocados à mesa da diretoria, uma das opções do Vasco da Gama após não conseguir fechar a contratação do técnico Fernando Seabra, tá? Amigo vascaíno, então a situação é essa. Jair Ventura, hoje, neste momento, é uma das opções do Vasco da Gama no mercado da bola. Lucas, o que você acha do nome do Jair Ventura? Eu acho que temos que ser coerentes nesse momento. Eu acho que Jair Ventura é um nome ideal para o Vasco. Por quê? Porque o Vasco da Gama está uma bagunça. O Vasco está uma bagunça dentro da política do clube. O Vasco está uma bagunça olhando a questão de elenco, porque o Vasco parou no tempo, não contratou absolutamente ninguém. O Vasco tem a possibilidade de ficar em breve sem salários a serem pagos para os seus atletas. Então o Vasco tem um time limitado. O Vasco, pelo andar da carruagem, não vê nenhuma possibilidade de contratação. O Vasco tem a real chance de em breve começar a atrasar salários. Então a realidade do torcedor do Vasco para o restante da temporada é ver o Vasco lutando contra um rebaixamento novamente. E aí, amigo, você tem um nome mais do que nunca que sabe fazer com que sua equipe permaneça numa Série A do Campeonato Brasileiro, que lute, que brigue, que tenha vontade. Esse nome é Jair Ventura. Então, talvez se falássemos de um Vasco que olha mais para cima, que olha para o topo, que olhe para a conquista de títulos, que queira montar um elenco que impacte o futebol brasileiro,
esse nome não seria o Jair. Mas uma equipe aguerrida, uma equipe que conte com a força de São Januário, uma equipe que não entrega pontos fáceis, uma equipe que briga, uma equipe que luta, uma equipe que resista, aí esse nome é o nome do Jair Ventura. Eu acho que hoje, o momento do Vasco da Gama, ele se diz muito mais sobre resistir, lutar, do que ter um futebol brilhante. Então o Jair Ventura é uma das opções, sim, é um nome que o Vasco passa a observar diante de mais uma negativa, e ao meu ver, hoje, neste momento, é o nome ideal. Concorda? Deixa aí, é claro, a sua opinião, né, amigo torcedor Cruz Maltino, nos comentários. A situação é essa dentro do nosso Vascão. Que fase, amigo torcedor Cruz Maltino, que fase do nosso Vasco da Gama. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque tem vídeo novo todos os dias. Ah galera, se aparecer a função de hypar, clique por favor para nos ajudar, que assim nosso vídeo é recomendado para mais vascaínos como nós. E também não se esqueça de ativar o sininho de notificação pra não perder nada. Forte abraço galera, fui!